Por que tantos jovens no Brasil buscam refúgio no álcool? Vamos entender isso agora. Olha que dado alarmante! A cada 36 horas, um jovem morre no Brasil por causa do álcool. Uma das principais causas é o chamado binge drinking, beber muito de uma vez só. E esse consumo excessivo só aumenta com a idade. É uma tendência bem preocupante. A juventude brasileira, no geral, bebe bem mais do que a média mundial. Mas, afinal, o que está por trás desses números todos? Muitas vezes, a resposta é uma só, e é bem poderosa: o tédio. Essa frase aqui resume bem, né? A urgência de fugir do vazio, custe o que custar. Isso nos leva a outra pergunta: de onde vem esse sentimento de vazio? Essa busca sem fim por prazer, com festas e bebida, tenta preencher um vazio existencial. Só que a alegria desses momentos passa rápido, e aí vira um ciclo que nunca satisfaz. Fica claro que o valor de verdade não está na festa ou na bebida. Textos antigos já diziam que existe um desejo por algo que vá além do dia a dia. Então, existe um conflito claro: o prazer de agora contra um propósito para a vida toda. No fundo, o problema muitas vezes é a falta de um projeto de vida com sentido. E esse vazio piora com a falta de conexão espiritual com algo maior que a gente. A gente fica, então, com uma escolha: tratar o sintoma ou buscar a cura de vez. Um caminho parece ser incentivar a reflexão, a espiritualidade e a busca por um propósito. Porque o potencial dessa geração é imenso para ser desperdiçado com prazeres passageiros. A responsabilidade de ajudar a direcionar essa energia toda é de todo mundo. Fica a questão: como podemos ajudar a enxergar um sentido além do que é passageiro? Olá, o que leva a gente a beber? Será que é uma decisão 100% pessoal ou existem outras forças em jogo ou influenciando nossos hábitos? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos dados sobre o consumo de álcool aqui no Brasil. Vamos desde as dinâmicas dentro de casa, da família, até as grandes estratégias de marketing para tentar entender o que de fato está por trás de um simples copo. Bom, para começar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Antes de focar no Brasil, é super importante entender a dimensão disso tudo. O consumo de álcool, afinal, não é uma questão local. É um desafio de saúde pública global com consequências bem sérias. 3 milhões. Esse é o número de mortes que a Organização Mundial da Saúde calcula que acontecem todos os anos no mundo todo por causa do uso nocivo do álcool. É um número que, vamos combinar, faz a gente parar para pensar, né? E o que esses 3 milhões querem dizer na prática? Bom, eles representam 5,3% de todas as mortes que acontecem no planeta. Pode não parecer muito à primeira vista, mas quando a gente fala da mortalidade global, é uma fatia bem considerável. Ok, agora vamos sair dessa visão global e entrar no lugar mais íntimo e que mais nos forma: a família. É ali, dentro de casa, que as nossas primeiras ideias e atitudes sobre o álcool geralmente começam a ser construídas. E olha só que dado interessante de uma pesquisa aqui do Brasil. 66% dos adolescentes que nunca experimentaram álcool vêm de famílias onde ninguém tem o costume de beber com frequência. Isso mostra, assim, com todas as letras, o poder do exemplo que vem de casa. E essa lógica não se aplica só à bebida, não. O mesmo padrão se repete de forma bem consistente quando a gente olha para outros hábitos, como o cigarro, por exemplo. Presta atenção neste número: 84% dos adolescentes que fumam têm parentes que também fumam. A ligação é muito, muito forte e só reforça o peso que o ambiente familiar tem na formação dos nossos comportamentos. Então, o ponto central, resumido pela própria pesquisa, é este: o ambiente familiar acaba sendo um indutor, um facilitador do consumo. É uma conclusão bem direta e que ajuda a gente a entender como começa a jornada de muitos jovens com o álcool. Agora a gente vai entrar no que talvez seja a descoberta mais impactante desta análise: uma mudança social profunda que está acontecendo no Brasil. E ela tem a ver especificamente com a maneira como homens e mulheres estão consumindo álcool. Os números contam uma história e tanto. Olha só. Entre 2006 e 2019, o consumo abusivo de álcool entre os homens ficou praticamente igual. Mas, entre as mulheres, o índice simplesmente pulou de 7,7% para 13,3%. É um aumento impressionante, de 73%. E o que isso quer dizer, afinal? Significa que aquela diferença histórica de consumo entre homens e mulheres está diminuindo, e rápido. Em 2006, a taxa de consumo abusivo dos homens era mais de 3 vezes a das mulheres.
Já em 2019, essa diferença caiu para apenas 2 vezes. O nome desse fenômeno é convergência. Visualmente, essa estabilidade entre os homens fica bem nítida. Esses mapas mostram o consumo abusivo por estado em 2006 e 2019. Dá para ver que as cores que mostram as taxas mudam bem pouquinho no mapa masculino. Agora, o mapa das mulheres conta uma história completamente diferente. O mapa de 2019 é bem mais escuro, principalmente ali no sudeste e no centro-oeste. Isso mostra um aumento bem forte e concentrado em algumas regiões. A mudança visual, gente, é gritante. Tá, mas por que essa mudança tão rápida? A pesquisa aponta para uma combinação de coisas: maior autonomia financeira e mais mulheres no mercado de trabalho, mudanças nas normas sociais que diminuíram aquele estigma do consumo feminino e, claro, um esforço de marketing da indústria focado nelas. E esse último ponto nos leva direto para uma das forças mais poderosas e presentes na nossa sociedade: a publicidade. Como é que ela consegue moldar o nosso desejo de consumir algo? Aqui a gente tem um verdadeiro cabo de guerra de narrativas. De um lado, a indústria do álcool diz que o marketing dela serve só para fazer as pessoas trocarem de marca. Mas do outro lado, a conclusão de um monte de estudo acadêmico é bem diferente. A publicidade, na verdade, aumenta o consumo geral, principalmente por iniciar os mais jovens. A grande questão é como isso funciona na nossa cabeça. Qual é o mecanismo psicológico que a propaganda usa para influenciar as nossas decisões? A resposta está num conceito chamado âncora emocional. A publicidade não vende só um produto, ela vende uma sensação. Ela cria uma memória afetiva positiva na nossa mente, associando a bebida com ideias de sucesso, de beleza, de bom humor, de pertencimento a um grupo. E esse processo acontece em 3 passos, basicamente. Primeiro, eles associam o produto o tempo todo com emoções positivas. Segundo, isso vai criando uma memória afetiva muito forte. E terceiro, quando essa memória é ativada numa situação social, o consumo aparece como uma escolha quase óbvia para alcançar aquele estado emocional que foi prometido. Bom, juntando a influência da família, as mudanças na sociedade e o poder do marketing, a discussão acaba chegando na responsabilidade. Quais seriam os caminhos possíveis para diminuir os danos do consumo de álcool? Os especialistas e as pesquisas indicam algumas ferramentas de política pública. Entre as mais comentadas estão o aumento de impostos, a restrição de horários e locais de venda, o reforço na fiscalização e uma medida bem central, a proibição da publicidade em massa, especialmente a da cerveja, que hoje é super permitida no Brasil. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Quando uma substância está tão amarrada na nossa cultura, desde a festa de família até o comercial na TV, a questão que fica é: onde é que a gente traça a linha entre a escolha individual, o livre-arbítrio, e a poderosa influência da sociedade? Olá, hoje a gente vai analisar um material que, olha, já começa impactando. As fontes indicam uma estatística bem pesada. No Brasil, um jovem morre a cada 36 horas por causa de complicações ligadas ao álcool, consumo excessivo. É um número que assusta, né? E ele dá o tom para a nossa conversa de hoje. Exatamente. A ideia é explorar um pouco esses desafios que a juventude brasileira enfrenta. O alto consumo de álcool, claro, mas também o tal do binge drinking, aquele sentimento meio geral de tédio e, bom, a busca por um sentido para a vida. São temas que estão muito amarrados, né? O material que a gente viu não joga só os números. Ele tenta, assim, costurar essas estatísticas preocupantes com as razões mais profundas, existenciais até, que podem estar por trás disso. É um retrato social bem complexo. Sem dúvida. Exige um olhar cuidadoso para ir além do óbvio. Eles que a gente se propõe aqui, tentar entender um pouco melhor essas razões, por que esses comportamentos aparecem tanto e quais são as consequências de viver focado só no agora, na gratificação imediata, né? Muitas vezes sem pensar muito no futuro. Exato. Ok, então vamos começar a olhar mais de perto esses dados e essas ideias. Para a gente ter uma ideia melhor do tamanho do problema, vamos aos números que as fontes trazem. Além daquela estatística de mortalidade, que já é trágica, tem um dado que, nossa, me chamou muito a atenção. A idade média que o pessoal começa a beber. 15 anos? 15 anos. É muito cedo. Não é? Começar tão novo assim já liga um alerta sobre vulnerabilidade, né? Com certeza.
Começar a beber na adolescência, com o cérebro ainda formando, isso traz riscos neurológicos sérios e aumenta muito a chance de dependência lá na frente. As fontes batem muito nessa tecla. Essa precocidade não é um detalhe, é um fator de risco grande. E isso puxa direto para outra questão, a do binge drinking. Isso. É bom a gente definir direitinho o que é isso, né? As fontes explicam. Binge drinking é beber 5 ou mais doses de álcool se for homem, ou 4 ou mais se for mulher, no intervalo curto de tempo. Geralmente numa festa, numa noite só. Exato. Mas o que me pegou mesmo foi como classificam isso. Ah, sim. As fontes colocam como um transtorno alimentar. Pode parecer forte, né? Um pouco. Mas a ideia é mostrar a gravidade, o lado compulsivo da coisa. Não é só, exagerou um pouco na festa. É um padrão de consumo que envolve perder o controle, sabe? Com potencial de dano físico, psicológico. Entendi. Eles compartilham características com outros comportamentos alimentares compulsivos. É um jeito de sublinhar que o negócio é sério. E os números de quem pratica isso, segundo os dados, são, assim, bem preocupantes. A gente está falando de 43% dos jovens até 17 anos admitindo que fazem binge drinking. Quase metade. Aí pula para 55% na faixa de 17 a 21 anos e chega a impressionantes 61% entre 21 e 25. É a maioria dos jovens adultos. É um número muito alto. E ainda tem o consumo geral, né? A média no Brasil, 8,7 litros de álcool puro por pessoa por ano. Isso é mais que a média mundial, que é de 6,2 litros. Juntando tudo isso, o que esses números dizem pra gente? Olha, eles pintam um quadro bem claro de um problema de saúde pública sério, de grande dimensão. Não são casos isolados, não é um grupinho. Não mesmo. O binge drinking tá espalhado. E talvez o mais preocupante que as fontes sugerem é como isso está virando normal. Normalizado, né? Exato. Beber muito e rápido parece que virou não só aceitável, mas quase um rito de passagem, sabe? Uma parte esperada da vida social do jovem em muitos lugares. Existe uma cultura que parece que valida ou até incentiva esse excesso. E é curioso como as fontes ligam essa cultura do excesso a um sentimento bem específico, o tédio. Ah, o tédio? Tem uma ideia que eles apresentam que é tipo, tudo é possível na vida de um jovem, menos ficar entediado. Parece que tem um pavor de não ter o que fazer, de encarar o vazio. Exatamente. O tédio, nesse contexto que as fontes descrevem, não é só não ter o que fazer. É quase um estado existencial que tem que ser evitado a qualquer custo. Uma coisa é se fugir. Isso. E aí ele vira um motor poderoso que empurra para a busca de experiências que quebrem a rotina, que tragam intensidade. Festas com muita bebida, busca por sexo, usar outras drogas, tudo isso pode ser visto, pela análise das fontes, como uma tentativa de se sentir pulsando, vivo, de preencher um vazio que a pessoa percebe ali. Só que as fontes também mostram um paradoxo doloroso disso, né? Essa busca louca por intensidade, para fugir do tédio, acaba levando muitas vezes para comportamentos que destroem. Precisamente. É a cilada da gratificação imediata. O álcool em excesso, por exemplo, ele pode dar aquela sensação momentânea de euforia, né? De ficar mais solto, de pertencer ao grupo. Sim, aquela sensação boa na hora. Só que essa solução rápida para o tédio ou para a ansiedade social vem com um preço alto. E as fontes detalham isso. Os riscos na hora, tipo acidente, violência, sexo sem proteção. Complicações imediatas. E as consequências de longo prazo também. Problema de saúde física, mental, dificuldade na faculdade, no trabalho e a própria dependência. O alívio é rapidinho, mas o estrago pode durar para sempre. E essa busca parece que não tem fim, né? O que funcionou ontem para dar aquela sensação, talvez hoje já não baste. Sim, esse é um ponto crucial que o material levanta. Tem uma tendência a escalar, a precisar de estímulos cada vez mais fortes para ter o mesmo efeito, seja químico ou psicológico. Isso cria um ciclo vicioso, né? A pessoa busca o prazer para fugir do vazio, mas o prazer passa rápido e deixa um vazio talvez ainda maior. E aí precisa de uma busca ainda mais intensa. Nossa. É um ciclo que vai consumindo a energia vital da juventude.
Uma energia que, como as fontes sugerem, podia estar sendo usada para construir coisas, projetos, desenvolver talentos, criar laços fortes, mas acaba sendo sugada para essa espiral de excesso e, no fim das contas, de autoanulação. Essa coisa da energia e do que fazer com ela me leva para outro ponto central que as fontes exploram bastante: a falta, que parece existir para muitos jovens de projetos de vida mais sólidos. Sim, a falta de rumo, né? Tem um contraste forte entre a intensidade com que se busca o prazer do momento, a validação na rede social, a performance para o grupo e a dificuldade de pensar num propósito, num caminho que dê sentido para a vida além da próxima festa ou do próximo post. É uma desconexão importante. As fontes sugerem que essa falta de um projeto de vida mais coerente, de um pra quê maior, contribui muito para esse sentimento de vazio e, por consequência, para o tédio. Faz sentido. Se a vida parece não ter um rumo claro, se não tem objetivos que tragam satisfação de verdade por dentro, o presente acaba ficando meio sem significado. E aí buscar preencher esse vazio com sensações fortes e imediatas vira quase uma consequência lógica. Disfuncional, mas lógica. E a pressão do tempo? Aquela sensação de que a juventude passa rápido, isso parece que piora as coisas, não? A ideia de aproveitar enquanto pode acabar virando desculpa para qualquer excesso? Pode sim. Essa consciência da finitude, que é muito forte na juventude, a vida é agora, ela pode paradoxalmente tanto alimentar a busca por deixar um legado, quanto a entrega total ao prazer imediato e sem pensar. Quando eu não tenho um senso de propósito que vá além do momento, a urgência do agora pode virar tipo, vamos consumir tudo que der o mais rápido possível, como um jeito de tentar negar o vazio ou a falta de perspectiva para o futuro. As fontes até citam Eclesiastes, né? Sobre Deus ter colocado a eternidade no coração humano. Como essa ideia entra nessa discussão sobre propósito e vazio na juventude de hoje? Essa referência, que está no material, ela aponta para uma necessidade humana básica, que não muda com o tempo, a busca por significado, por algo que vá além de satisfazer as necessidades do dia a dia ou os prazeres que passam rápido. Entendo. A ideia é que existe um desejo dentro da gente por conexão com algo maior, por sentir que a nossa vida tem um valor que permanece. Quando essa necessidade não é vista, ou não encontra caminhos saudáveis para se expressar, o resultado pode ser essa sensação de desorientação, de estar perdido, que as fontes ligam ao tédio e à busca compensatória por excessos. Então o valor pessoal. Isso. O material sugere que o valor pessoal não pode vir só do quanto se bebe ou de quão popular a pessoa é, mas de um senso de propósito, de contribuição. Então, o tédio não seria só falta do que fazer, mas um sintoma dessa falta de conexão com um propósito maior. Exato. O material coloca o tédio como um sinal de alerta, um sintoma de que algo fundamental está faltando. Não é só estar entediado, mas talvez sentir um tédio existencial, sabe? Uma falta de sintonia entre o que se faz e o que se sente que realmente importa. E quando não se lida com isso? Quando esse sentimento não é trabalhado, quando não se busca ativamente esse sentido, aí o álcool e outros comportamentos de risco aparecem como um remédio fácil, mas que não cura, só alivia na hora. E o papel da espiritualidade? Ou a falta dela? Isso entra aí também, segundo as fontes. Como essa dimensão é tratada? A espiritualidade é vista aqui num sentido bem amplo, tá? Não precisa ser religião organizada. É mais essa conexão com algo transcendente, com valores que vão além do materialismo, do individualismo. Certo. As fontes sugerem que se desconectar dessa dimensão, seja pela religião, pela filosofia, pela arte, natureza, trabalho voluntário, pode deixar a pessoa se sentindo mais isolada, mais vazia. Se a vida vira só acumular coisas, prazeres, status, sem um quadro maior de significado, a frustração é quase certa. Mesmo que a pessoa tenha sucesso nisso tudo. Falta algo que alimente a alma, digamos assim. Entendi. Então, diante desse cenário todo, números alarmantes, tédio existencial, busca frenética por prazer, falta de propósito, desconexão espiritual, o que as fontes apontam como caminho? Elas falam em cura versus tratar sintomas. O que isso quer dizer na prática? Essa diferença é chave. Tratar sintomas seria focar só no alcoolismo em si, na depressão,
na ansiedade, com remédio, terapia comportamental. O que é importante, claro, Sim, necessário. mas a ideia de cura, como está no material, vai mais fundo. Busca atacar as raízes desses problemas. Isso significa, segundo as fontes, um trabalho mais amplo, mais profundo. E que tipo de trabalho seria esse, então? Olha, envolve criar condições, espaços, para que os jovens possam, primeiro, desenvolver mais autoconsciência, parar para pensar sobre seus valores, medos, desejos. O que eles realmente buscam por trás do comportamento. Se conhecer melhor. Exato. Segundo, cultivar essa espiritualidade ampla. Achar fontes de significado, de conexão, de transcendência que façam sentido para eles. Terceiro, construir uma autoestima forte, que não dependa só da validação de fora, do like, da aprovação da turma. E o projeto de vida? E, fundamentalmente, ajudar eles a identificar e construir projetos de vida que tenham significado, que canalizem a energia e os talentos deles de um jeito positivo. Parece um desafio e tanto, que vai além da pessoa sozinha. Com certeza. As fontes batem muito na tecla da responsabilidade coletiva. Família, escola, comunidade, políticas públicas, a mídia. Todo mundo tem um papel. É um esforço conjunto. Trata-se de criar ambientes que incentivem a pensar sobre isso, o diálogo aberto sobre essas questões existenciais, que ofereçam alternativas ao consumismo e ao prazer imediato como únicas fontes de satisfação. Precisa valorizar e mostrar outras formas de realização. Engajamento cívico, criatividade, aprender coisas novas, ajudar os outros, construir relações profundas. E elas ressaltam o risco de desperdiçar o potencial dessa geração, né? Toda essa energia jovem indo para esses ciclos que destroem. Exatamente. Tem uma energia enorme na juventude, idealismo, paixão, vontade de mudar o mundo, capacidade de aprender, de se adaptar. O risco que apontam é essa energia ser toda drenada por essa busca sem fim por prazer que passa rápido ou pela apatia que vem da falta de perspectiva. É um ponto crítico. Ajudar a direcionar essa energia para caminhos construtivos é talvez um dos maiores desafios e responsabilidades que a gente tem como sociedade, segundo a análise do material. Não é impor um caminho, claro, mas abrir possibilidades para que cada jovem ache o seu, um que seja realizador de verdade, não só uma fuga. Faz todo sentido. Bom, recapitulando um pouco nossa análise do material, a gente partiu daqueles dados bem preocupantes sobre consumo de álcool e binge drinking entre jovens no Brasil. Sim. Vimos como as fontes ligam isso muito forte ao sentimento de tédio e a uma busca quase desesperada por intensidade para preencher um vazio existencial. Exato. E a gente aprofundou na necessidade crucial de ter um propósito, um significado que vá além da gratificação na hora. Falamos até da dimensão da espiritualidade e da importância de trabalhar nas causas profundas, na cura, e não só nos sintomas. Isso. A questão central que fica é como a gente pode cultivar ambientes e mentalidades que ajudem nessa busca por sentido de um jeito mais saudável, mais construtivo, tanto para cada um quanto para a sociedade como um todo. Exatamente. E para a gente fechar nossa exploração de hoje, fica uma provocação final inspirada nisso tudo que a gente discutiu a partir das fontes. Considerando toda essa pressão por performance, essa cultura do prazer imediato, o medo do tédio e essa busca intensa por sentido, será que a própria definição do que a nossa sociedade acha que é sucesso ou uma vida bem-sucedida não precisa ser repensada? Boa pergunta. Como é que a gente pode, enquanto sociedade, ajudar as próximas gerações a construir uma ideia de felicidade, de realização que seja mais resiliente, mais profunda e menos dependente desses estímulos externos o tempo todo e do consumo desenfreado? Uma questão essencial para a gente refletir, sem dúvida. Abre um campo enorme para pensar sobre os valores que a gente está passando para frente. Com essa questão no ar, então, a gente conclui nossa análise do material de hoje.